Buenas, meu povo, vamos para mais um bloco de Direito Administrativo. Estamos ainda falando sobre princípios, vamos continuar o nosso encontro, vamos falar ainda sobre os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e o nosso querido eficiência que nasceu depois, né, de forma expressa lá na Constituição Federal. Eu vou colocar mais um asterisco aqui, ok? Um asterisco aqui para o princípio da impessoalidade. Anota, por favor, uma observação, porque tu vai ocupar essa observação lá na aula de responsabilidade civil do Estado, lá para frente, tá? Se você está tendo o curso completo, o curso extensivo, aí você vai ter, então, todas as aulas e lá para frente tu vai ter aulas de responsabilidade civil do Estado. E é bom você ter essa observação no que tange ao princípio da impessoalidade. A famosa teoria do órgão. Olha aqui, ó. Teoria do órgão, tá? A tal teoria do órgão, Franco, o que tem a ver com o princípio da impessoalidade? Imputação dos atos praticados pelos agentes públicos. Deixa eu mudar de cor aqui, ó. Ó, imputação dos atos praticados pelos agentes públicos. Vamos colocar aqui só agentes. Imputação dos atos praticados pelos agentes às pessoas jurídicas, craseado, né? Pessoas jurídicas a qual pertencem, né? Em que atuam, perfeito? Então veja, se cair para você, isso é um posicionamento doutrinário, tá? Estou colocando um plus a mais ali para nós fecharmos o assunto da impessoalidade. Tem doutrinador que considera que dentro da teoria do órgão, dentro da imputação dos atos, veja que lá quando você estudar comigo ato administrativo, tu vai perceber que ato administrativo é uma manifestação da administração pública, né, de forma unilateral, e ela precisa estar regida por direito público, blá, 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 blá. Então esta manifestação não é do agente que está agindo, está ali com a caneta, mas sim do Estado, da administração pública, do órgão ou da entidade ao qual ele representa. Ok? Essa é a teoria da imputação, teoria do órgão. E aí alguns doutrinadores vinculam a teoria do órgão ao princípio da impessoalidade. Então, se isso cair para você, coloque também, tá? Tu não vai perder nada, a não ser alguns segundinhos aí. Coloca lá que é a teoria do órgão ou teoria da imputação. Vou até colocar aqui, ó, né? Teoria da imputação. Teoria da imputação, que é a mesma coisa, ok? Então, não sei se você vai assistindo uma prova, assistindo uma aula ou fazendo uma prova, vai ter lá a teoria do órgão ou teoria da imputação, que é a mesma coisa. Você reconhece que aquele órgão, aquela entidade está praticando aquele ato, mas na verdade o ato é feito por uma pessoa física que tem caneta, que é você, um futuro servidor público federal, tá? O estadual, municipal, sei lá. Mas enfim, nós temos então, para fechar o estudo do princípio da impessoalidade, para dar prosseguimento então aos outros faltantes, né? O MPE, o moralidade, publicidade e eficiência. E aí eu vou fazer uso de uma outra tela para ajudar. Vou colocá-los novamente aqui, ó. Ó, a legalidade, a impessoalidade já foram. Nós estamos falando agora da moralidade, da publicidade e vou colocar de outra forma a eficiência. Por que será? Porque a eficiência nasceu depois, você bem sabe. O que tem para falar de moralidade? Bom, moralidade, pessoal, assim como o princípio da legalidade, ele deve ser entendido de duas formas. Na forma privada e na forma pública. Não entendi. Como assim existem duas moralidades? Olha, existem doutrinadores. O direito ele é a arte
ele é a arte de quem pensa mais, de quem vende mais livros, né? Então, assim, é claro que existem teses para um lado, teses para o outro, e eu preciso passar aquilo, tudo que está aí à mercê do aluno e que poderá cair em prova. Mas eu te digo, pelas provas que nós temos feito, o princípio da moralidade, ele ainda precisa ser entendido de duas formas. Eu sei que há uma nova doutrina tentando juntar as duas moralidades. Isso é feito lá na aula de ética. Se você, porventura, assistir alguma aula de ética minha ou de qualquer outro professor, lá na aula de ética, por exemplo, você está assistindo uma aula de decreto 1171, que é o decreto, né, que é o Código de Ética do Servidor Público do Poder Executivo Federal. Lá na aula do decreto 1171, decreto 6029, lá o professor fala de ética, moral e direito, e no momento que ele fala de moralidade, ele vai falar como um todo. Ele vai dizer para você, por exemplo, lá na aula de ética, que as ações que você praticar dentro ou fora do seu cargo são as mesmas, não importa, terão reflexos na sua vida funcional. E isso chama até de servidor 24/7. Para quem já teve aula comigo vai lembrar. O tal do servidor 24/7. Não adianta ser um ótimo agente público, chegar em casa batendo na mulher, andar bêbado nos botecos da esquina. Você é um péssimo cidadão, mas é um ótimo servidor. E veja que na aula de ética, as duas ações têm o mesmo efeito, ok? Tem efeito na sua vida funcional, mas é lá na aula de ética. Aqui, pessoal, na aula de direito administrativo, na aula de direito constitucional, quando você estuda a norma jurídica, dado que o direito brasileiro veio, em grande parte, do direito romano, nós temos sim que fazer essas distinções. Porque é de origem latina, né, do direito romano, esta divisão. Então, para o direito romano, nós temos uma moralidade privada, é aplicada no setor privado, nas relações privadas. É aquilo que eu tenho como certo e errado, que a sociedade impõe como certo e errado, e a prática vem então de forma facultativa da pessoa. Por exemplo, é certo ter filho fora do casamento? Não, isso é antiético, isso é imoral. Agora, se eu tenho um filho fora do casamento, eu vou ser preso por isso? Se eu tenho um filho fora do casamento, eu como deputado federal, eu como senador, vou deixar de ser senador? Renan Calheiros tem um filho fora do casamento, ele deixou de ser senador por isso? Mas é óbvio que não. Ah, mas é imoral. Sim, é claro que é imoral. Mas estamos falando de uma imoralidade privada. Que como eu adoto o direito romano aqui no Brasil, eu tenho que fazer essa distinção. Se fosse um direito anglo-saxão, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, lá eu tenho uma junção de moralidade. Então lá eles, um beijo da Mônica Lewinsky quase tirou a candidatura de um presidente da República lá nos Estados Unidos. Lembra desse fato? Não, Franco, eu sou mais novo que você, eu não lembro, não tô ligado nessas histórias. Um beijo da secretária de Clinton, numa campanha, num discurso, num comício que ele fez, quase derrubou ele porque estavam comentando que aquele beijo foi muito profundo. Um beijo no rosto do presidente, candidato à reeleição, e que provavelmente o Clinton estaria traindo a sua mulher, primeira-dama, quase tirou a campanha de Clinton à reeleição. Porque lá a moralidade privada se confunde com a pública. Como que eu vou votar para presidente de uma pessoa que trai a sua mulher? Mas isso é lá no direito anglo-saxão. Aqui, no direito romano, eu preciso sim fazer uma distinção entre moralidade privada e moralidade pública. Silvio Berlusconi, quem conhece? O Silvião da Massa, dono do Milan, ex-sogro do Pato, grande figura pública na Itália, ladrão,
dono de casa de prostituição, traficante, todo mundo já sabe. Fez tudo errado, tudo. Do comércio de mulheres, tudo que tu possa imaginar de ruim, o Silvio Berlusconi ganhava dinheiro em cima. Foi primeiro-ministro da Itália, foi presidente da Itália, ninguém derrubava o Silvio Berlusconi. Por que será? Porque lá a moralidade privada é diferente da pública. Se ele sai com meninas abaixo da idade, se ele trai a sua mulher, não importa para o premier, entendeu? A mesma coisa aqui no Brasil. Renan Calheiros, todo mundo ficou sabendo, comprovado, assumiu a paternidade de um filho fora do casamento e era senador da República, não deixou de ser senador da República. Então, sim, aqui no Brasil nós temos que fazer essa distinção que eu vou colocar para você. A moralidade privada é tudo aquilo que a sociedade impõe, tá? Não se aplica, olha aqui, ó. Moralidade privada é certo ou errado, mas no meio privado, tá? Dentro da sociedade que eu vivo. Não se aplica no público, se aplica no setor público, ok? Mas veja, pessoal, se a questão for de direito constitucional ou direito administrativo, você vai pegar exemplo, Renan Calheiros, Silvio Berlusconi, Clinton, todos esses exemplos que eu te dei para diferenciar a moralidade privada da moralidade pública. Se for uma questão de ética, aí tu apaga tudo isso, porque de fato, na questão de ética, nós estamos tentando juntá-las, ok? Então, o que é, na verdade, moralidade para fins públicos? É isso aqui que precisa aparecer na tua prova. Anota aí. Decoro, probidade administrativa e boa-fé objetiva. Na tua prova precisa aparecer assim: representa o princípio da moralidade no setor público, o decoro, ou a boa-fé objetiva, ou a probidade administrativa. Então, por exemplo, se o Renan Calheiros, que tem um filho fora do casamento, ele quebra o decoro parlamentar, aí sim ele está ferindo a moralidade e poderá, quem sabe, perder o seu cargo. Entendeu? Só começar a derrubar o Silvio Berlusconi na Itália no momento que começar a provar a sua improbidade. Só começa a atingir o princípio da moralidade a partir da má-fé objetiva. Porque eu não adentro na intenção do agente. Então, por isso que eu defino ela como boa-fé objetiva. Agora, se tu já age de má-fé, você também está quebrando a moralidade. Perfeito? Grande exemplo de evolução nesse conceito de moralidade é a aplicação da súmula vinculante de número 13. Anota aí. Súmula vinculante de número 13. E eu preciso falar dela por quê? Porque a súmula vinculante número 13, a súmula do nepotismo, ela ora é vinculada ao princípio da moralidade e ora ao princípio da eficiência. E ela vai, de fato, ser aplicada em ambos. Porque o avaliador, ele vai colocar assim para você: o princípio basilar da súmula vinculante número 13, que veda o nepotismo, é a moralidade. Ok. Ou é a eficiência. Também está ok. Então, o princípio que norteou a confecção aí da súmula vinculante número 13 é tanto da moralidade, para nós blindarmos aí as ações públicas, né, dos agentes públicos, quanto da eficiência. Se eu ficar nomeando meus parentes, eu vou estar, então, prejudicando a eficiência do serviço público. Eu não estou olhando para a questão técnica, né, e sim para
para o sangue, né, para o critério sanguíneo, aí não dá. Então atinge também a eficiência. Mas principalmente, pessoal, atinge a moralidade, atinge a boa-fé, atinge o decoro, atinge a probidade. Então, sim, a súmula vinculante número 13, e se você não sabe, é a súmula que veda o nepotismo, tá? Vou colocar aqui, ó, veda o nepotismo. Nepotismo. Esta súmula, ela tem como base tanto a moralidade, quanto a eficiência. Nós já vamos falar de eficiência, tá? Então, se cair para você, não se preocupe, pode marcar ambos. O princípio da moralidade e o princípio da eficiência fundamentam a existência da súmula vinculante de número 13, aquela súmula que veda o nepotismo. Aí vem a pergunta, a súmula vinculante de qual tribunal? Pelo amor de Deus, só existe um tribunal no Brasil que publica a súmula vinculante, que é o nosso Supremo. Então eu nem coloco o tribunal ali. Para mim, você já deve saber que súmula vinculante vem sempre do Supremo, do STF, tá? Mas como eu sou bonzinho, súmula vinculante, obviamente, é oriunda do Supremo Tribunal Federal, tá? Não vá procurar súmula vinculante nos anais do STJ, tá? Não tem lá, não tem. Só vai achar súmula vinculante no STF. Pois bem, então isto é moralidade, é um conjunto de regras, né, de conduta que é aplicada dentro de um conceito, obviamente, indeterminado. Cada autor, cada pessoa entende como moral ou imoral, né? Mas, enfim, nós estamos tentando trazer algo de concreto para a gestão pública, trazer um pouquinho da moralidade privada, né, de regras e condutas privadas, regras de comportamento em sociedade para o setor público. E aí aquilo que eu tenho como consenso, que de fato identifica a moralidade pública, são esses 3 itens: o decoro, a probidade e a boa-fé objetiva. Se isso aparecer para você, pode ter certeza absoluta que é moralidade pública. A moralidade privada, no nosso caso, não interessa, não se aplica, não me interessa se ele trai a esposa, se ele tem filho fora do casamento, não importa se ele está devendo no Serasa, não importa. Moralidade privada, se ele é bom ou mau pagador, entendeu? Para nós, aqui no Brasil, a moralidade privada está longe da moralidade pública. Estamos tentando mudar isso. Tivemos uma alteração, né? A lei da ficha limpa tentou trazer um pouco de moralidade privada para dentro da eleição. Nós temos alguns que defendem que a moralidade privada deve ser inserida no conceito público, mas por hora, para fins de prova, segue o que eu estou te falando, tá bom? Agora vamos para o princípio da publicidade. Vamos lá. Princípio da publicidade. O que tu tem para mim desse princípio da publicidade? Bueno, princípio da publicidade. O princípio da publicidade é aplicado em todos os atos. Aplicado em todos os atos. Por quê, Franco? Porque o princípio da publicidade, ele é um requisito de eficácia. O princípio da publicidade, ele é um princípio de eficácia. Deixa eu colocar aqui, ó. Ó, requisito de eficácia. Requisito de eficácia do ato. Não é um requisito de existência do ato, tá? O princípio da... Deixa eu separar aqui. O princípio da publicidade é um requisito de eficácia do ato. Se tu, obviamente, já assistiu uma aula de atos, tu vai lembrar do ciclo. Não assistiu? Então, peraí, deixa eu te ajudar. Quando você vai estudar atos administrativos, você vai estudar os ciclos do ato administrativo.
E eu vou mostrar para você, então, que para um ato administrativo existir, esse ato precisa cumprir alguns requisitos de existência, tá? Estes requisitos são a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. O COFINFOMOB, famoso COFINFOMOB. E esses requisitos são requisitos de existência. Ó, existência. No momento que você comprova que aquele ato cumpriu a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto, você tem um ato perfeito. O ato existe no mundo jurídico. Ponto. No momento que você publica esse ato, ó, a publicidade, no momento que você publica esse ato, você, além de ter um ato perfeito, você terá um ato eficaz. Então, o requisito de eficácia é apenas um. É somente publicá-lo. Então, você publicou, beleza, fechou o requisito de eficácia do ato. Não adianta nada você ter um ato perfeito e não publicado. É uma folha de papel qualquer. Veja, é o guardanapo, olha aqui, ó. Olha que lindo esse ato administrativo. É um ato perfeito, está escrito, está em cima da mesa do prefeito. Agora, aquela folha assinada pelo prefeito, que compõe, que tem ali todos os requisitos de existência, se esta folha for levada à publicidade, opa, além de ato perfeito, ele é eficaz, ele começa a surtir efeito, então a partir da sua publicação, tá? Agora, no momento que eu tenho um ato perfeito e eficaz, eu vou fazer um confronto com a norma, eu vou fazer um confronto com as demais leis e princípios. Aqui eu estou fazendo um confronto de validade. Validade. E também é só o requisito de validade, que é o confronto com a norma, tá? Ó, confronto com a norma. E norma, você já sabe, você já assistiu a aula 1, a norma é basicamente tudo que for de princípio e regra. Então não adianta nada eu ter um ato existente e eficaz, mas é contrário à lei, ele fere princípios, então ele vai ser inválido, percebeu? Então veja, quando eu falo em princípio da publicidade, ele não está dentro do ciclo da existência do ato. O princípio da publicidade, ele está dentro do ciclo da eficácia. Para ele ter eficácia, ele tem que receber a publicidade. Por isso que eu falo sempre, não há exceções ao princípio da publicidade, porque um ato não publicado é um ato ineficaz. É uma folha de papel, como dizia La Salle, é uma folha de papel, mais nada. Entendeu? Então eu tenho que trazer publicidade para trazer eficácia ao ato. Por isso que eu falo que todos os atos são publicados. Agora, é isso que cai em prova? Não. A prova traz exceções. E eu vou trazer para você, a contrário, né, de forma bem... enfim, faz parte, né? Eu não concordo com isso, mas eu tenho que trazer para você, porque não cai o que eu concordo, cai o que eu não concordo, mas cai em prova. Então, assim, pessoal, por mais que eu afirme para você que todo ato para ganhar a sua eficácia precisa ser publicado, e se ele não é publicado, ele não é um ato eficaz, logo não há exceção à publicidade, nós temos que estudar pelo menos as 3 principais exceções, porque eles copiam e colam da norma e colocam lá como exceção e colocam lá como correta. Então, nós vamos saber quais são as exceções à publicidade. Anota aí rapidinho. Então, aplicado a todos os atos, né? Mas nós temos exceções. Vamos lá. Quais são as exceções? Anota aí, por favor. Segurança pública, atos referentes à segurança pública,
Atos referentes à segurança nacional, que é diferente. Atos de interesse do Estado. Atos de interesse da administração pública. Então, esses atos, eles são exceções à publicidade. Na verdade, pessoal, o que o autor, né, o que o pessoal defende quando diz assim, olha, isto aqui é exceção. Na verdade, eles não estão se atentando para uma coisa chamada publicidade mitigada. A publicidade mitigada, ela é feita para poucos, mas ainda é publicidade, meu Deus do céu. Entendeu? Por exemplo, se tu vai fazer concurso para a ABIN, aqueles aprovados da ABIN, pega o diário oficial que saiu lá, os nomeados da ABIN, os futuros servidores oficiais e técnicos de inteligência da ABIN. Lá eles publicaram assim, ó, lista de aprovados da ABIN. Primeiro colocado, 0058891015Z. Segundo colocado, 3458, blá 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 blá. Eles não colocaram o nome, o CPF dos aprovados, eles colocaram o número da matrícula. Mas por que eles tiveram que publicar? Porque todo ato de nomeação, como ato administrativo que é, precisa cumprir os requisitos de existência e para ganhar eficácia tem que ser o quê? Publicado. Só que é uma publicidade mitigada, escondida, para poucos saberem, mas foi publicado. Para mim isso não é exceção. Não é exceção, porque foi cumprido o requisito da publicidade. Mas para outros isto é uma exceção. Entendeu? Então, atos que tenham interesse da segurança pública, segurança nacional, ou interesse da ação pública, até alguns que envolvem interesses menores, por exemplo, eles são, para alguns, exceções ao princípio da publicidade. Mas, para mim, eu acho que isso é mais uma publicidade mitigada. Publicidade mitigada ou restrita, tá? Restrita, ok? Alguns entendem a publicidade restrita como sendo aquela publicidade interna, feita por portaria, feita aí via, colocado lá dentro do mural da prefeitura. Isso para eles é publicidade restrita, que diz respeito a atos internos, entendeu? Também, né, dá para se entender ali como publicidade restrita. Então assim, ó, o que é princípio da publicidade? O princípio da publicidade está previsto na Constituição Federal. Ele colabora com um grande direito que nós temos, que é o direito à transparência pública, direito a ter acesso a informações públicas, né? E também colabora com o que nós chamamos de controle da administração pública. Uma administração pública que não publica os seus atos não tem como controlá-la, né? Não tem como você fazer um controle interno ou externo de atos não publicados. Então é claro que para haver um controle, para haver transparência, precisa haver, antes de tudo, publicidade. Então, por isso que a publicidade é o princípio maior, né? É o eixo de tudo isso. Controle, transparência, né? Combate à corrupção e tudo mais. Então, foco, transparência, foco, controle, antes de tudo, publicidade. Agora, essa publicidade, ela vai ser feita onde, Franco? Esta publicidade, ela é feita onde? Como é que eu alcanço a publicidade? Será que o Twitter do presidente da República serve como publicidade? Será que o Facebook do presidente da República serve como publicidade? Será que a Voz do Brasil é uma publicidade de ato? O STF enfrentou essa questão e definiu que eu posso enquadrar como publicidade cumprida quando eu alcancei a publicidade efetiva, nesse caso, quando eu tenho lá a publicação dos atos no Diário Oficial da União,
no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial da Justiça. Ou seja, é publicidade quando eu tenho o ato publicado na imprensa oficial escrita. Anota aí. Imprensa oficial e coloca em outra cor. Escrita. Por quê, Franco? Porque eu tenho imprensa oficial falada. A Voz do Brasil é rádio. Entendeu? Eu tenho programas de TV, TV Cultura, eu tenho a TV Senado, eu tenho a TV Câmara. Também são imprensas oficiais. Mas eu só enquadro como alcançada o princípio da publicidade quando aquele ato é publicado na imprensa oficial escrita, que basicamente é o nosso bom e velho Diário Oficial. Tá? Vou colocar aqui, ó, Diário Oficial da Justiça e tudo mais. Pode ser online? Pode ser online, mas tem que ser escrito e tem que ser oficial. Tá? Mas, muito importante, olha aqui, ó. Quando eu falo em publicidade efetiva, presta atenção aqui. A publicidade efetiva é aquela que alcança de fato o interlocutor, tá? Alcança de fato o cidadão, o interessado. Por que isso, Franco? Porque ninguém lê Diário Oficial. Tu já leu o Diário Oficial? Tu nunca leu o Diário Oficial, rapaz. Ninguém sabe onde que eu encontro. Tu não vai na banca comprar Diário Oficial. Então ninguém lê Diário Oficial. Aí é uma publicidade, entendeu? Burocrática. Quando eu falo em publicidade efetiva, é diferente. Eu quero falar em publicidade que de fato chegue ao destinatário. Então essa publicidade, além de ser protocolar, burocrata, tem que estar no Diário Oficial, beleza. Mas também mande um e-mail para o cidadão, ligue para ele, informe no seu site, coloca lá um flyer, né? Atenção, concurseiros do concurso tal, foram nomeados. Então eu estou trazendo um outro espírito para o princípio da publicidade. Agora não é só aquela coisa burocrata. Agora é alcançar de fato o destinatário. Eu faço isso por telefone, por e-mail, pelo site. Claro, tendo sempre a publicidade no Diário Oficial. Então existem duas publicidades, aquela protocolar, aquela efetiva. Eu alcanço a publicidade efetiva por outros meios. Entendeu? Beleza? E aí eu vou encerrar com o princípio da eficiência. Este princípio da eficiência, ele é fenomenal. Aqui, ó, vem para cá. Princípio da eficiência. O que tem que falar sobre isso, Franco? Vamos trabalhar aqui, ó. Princípio da eficiência. Anota aí. Princípio da eficiência. O princípio da eficiência, meu povo, ele é diferente do princípio da eficácia. Ele é diferente do princípio da efetividade. Pode piorar. Efetividade. E assim, eu tenho tudo isso previsto, mas o que está dentro da Constituição Federal é este aqui, ó, que foi incorporado via Emenda Constitucional número 19 de 98. Perfeito? Então, este bichinho aqui, ele nasceu em 98. Não que ele não era aplicado antes. É óbvio que eu já aplicava o princípio da eficiência em toda e qualquer administração pública antes dele nascer de forma expressa. É questão clássica essa aqui. O princípio da eficiência só passou a ser obrigatório a partir de 98. Não! Ele já era implícito e já devia ser aplicado de forma implícita. Assim como são aplicados os seus co-irmãos. Esses dois aqui estão implícitos. O único que está expresso hoje
é o princípio da eficiência. E você vai sempre ligar o princípio da eficiência a uma coisa chamada custo-benefício. Custo versus benefício. Entendeu? Então, se aparecer para você o que é princípio da eficiência, o que é ser eficiente? Ser eficiente é sempre fazer o trabalho com baixo custo. É sempre você ter em mente fazer tudo o que é necessário fazer com redução de custo. Isso é ser eficiente. Você coloca na tua cabeça que eficiência é custo-benefício. Diferentemente da eficácia. A eficácia, pessoal, é alcance de metas. Ó, alcance de metas. Dilmona, sabe quando você alcança a meta, você dobra ela? Eficácia é o princípio da Dilmona. É alcance de metas. E efetividade são metas sociais. Metas sociais, tá? Então veja, exemplo, anota o exemplo nós finalizarmos aqui. Exemplo, campanha da vacinação. Esse exemplo clássico. Campanha de vacinação. Qual é a meta? A meta é vacinar 10 milhões de pessoas. Esta é a meta. Vacinamos 10 milhões? Ok. Foi efetiva, foi eficácia, o órgão, a entidade, agiu com eficácia, vacinou os 10 milhões. Qual é o objetivo disso? Acabar com o sarampo. Beleza. A meta social é acabar com o sarampo. Acabou com o sarampo? Sim, acabou com o sarampo, não tem mais sarampo no Brasil. Beleza. Então foi efetivo. O Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, agiram de forma eficaz e efetiva. E nós tínhamos 1 milhão para fazer isso. Gastou-se 10 milhões. Ora, eu fui eficaz, porque eu vacinei os 10 milhões. Eu fui efetivo, porque eu acabei com o sarampo. Mas eu não fui eficiente, porque eu gastei mais do que eu tinha. Porque a eficiência, a única coisa que importa é o custo-benefício. Se era para fazer aquilo com 1 milhão e eu gastei 10, então eu não fui eficiente. Muito longe disso. Então veja, há diferença entre eficiência, eficácia e efetividade. O que está na Constituição é eficiência. Nasceu depois, não pode contrariar princípio algum, principalmente a legalidade. Não vou agir de forma contrária à lei para ser eficiente, nunca. Né? Então eu tenho que respeitar a lei e tentar agir com custo-benefício, agir com eficiência. Perfeito? Então o básico de eficiência está aqui. Nós já verificamos uma boa passada dentro dos princípios aqui, tá? Sempre lembrando que o princípio completo da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência, eles nasceram de forma originária em 88, vindo depois apenas o princípio da eficiência, por isso que eu coloco ele de forma diferenciada, né? Tá percebendo aqui, ó? Eu coloco ele sempre de forma diferenciada, com outra cor, para mostrar para você que o princípio da eficiência, ele nasceu depois. Ele é um princípio derivado. O princípio originário é somente os que estão em preto, o LIMP, né? O E veio apenas depois, 10 anos depois, em 98, através da emenda constitucional, que foi, na época, a reforma administrativa feita em 98, tá? Para fechar, quem é que vai obedecer o LIMP? Todo mundo. Primeiro setor, segundo setor, que tem contratos com o governo. Terceiro setor, SEDES, SENAC, SENAI, OS, OCIP, que vão fazer gestão de dinheiro público. Todos eles vão seguir, basicamente, o princípio do LIMP. Todos. Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, da União, Estado, Município. Não interessa qual concurso que você vai fazer, se é município, Estado, União, sempre vai ser aplicado o LIMP.
O LIMP não é um princípio aplicado somente na União, somente para o Poder Executivo, não. Quando a questão vem restringindo a aplicação do LIMP, ela está errada. O LIMP, ele é aplicado em toda e qualquer administração pública, seja ela municipal, estadual ou federal, seja ela direta ou indireta, não importa. Todo mundo vai obedecer o LIMP, ok? Um abraço, fique com Deus, até a próxima.